Vamos falar um pouco mais sobre recursos? Então vamos lá na nossa planilha de recursos. E na planilha de recursos vamos entender melhor como é que ela funciona. A gente já sabe, né? Aqui você coloca o nome do recurso, o tipo do recurso nós já falamos, né? Pode ser trabalho, material ou custo. A unidade do material, se eu escolher recurso do tipo material, eu posso dizer qual que é a unidade. As iniciais, ele já tira da primeira letra do nome do recurso, né? Que no caso, letra P do Pedro. Grupo, eu poderia criar um grupo para o meu recurso. Eu poderia dizer que Pedro é do grupo de engenheiros. Então eu escrevo aqui, ó, engenheiros. Para que serve isso? Eu posso depois emitir relatórios das atividades somente dos engenheiros. Eu posso filtrar através do grupo. Unidades máximas é quanto esse recurso chamado Pedro está disponível para o meu projeto. A gente já viu, né? Poderia dizer, não, o Pedro não está 100% do tempo dele disponível para o projeto. Poderia colocar aqui 50%, ou 25%, ou 70%, ou o que for. Eu vou deixar 100%, mas a gente pode ajustar a disponibilidade dele para o projeto. Essas são as unidades máximas, não quer dizer que eu sempre vou usar 100% do Pedro em todas as tarefas do projeto. Pode ser que em alguma delas eu use menos, pode ser que eu use mais, mas eu não posso ultrapassar 100%. Se eu ultrapassar o limite, ele vai pintar de vermelho o recurso, como já está acontecendo aqui, ó. Por que o Pedro está pintado de vermelho? Porque ele está superalocado. Se a gente for no gráfico de Gantt, a gente vai ver que ele está superalocado porque ele está mais do que 100%. Ele está na tarefa A e na tarefa D. Por essa razão ele está superalocado. Então o Project sempre nos avisa caso ele ultrapasse esse limite de unidades máximas aqui. Taxa padrão é o custo hora do Pedro. Já falamos sobre isso, né? Vou colocar uma taxa qualquer aqui, ó. R$100 a hora. Taxa de hora extra é quanto eu pagaria para o Pedro nas horas extras. Não é apenas o adicional da hora extra, é a hora extra cheia. Eu posso dizer assim, ó, em hora extra eu vou pagar para o Pedro R$150. Note que o Project não calcula automático hora extra, tá? Não quer dizer que porque ele passou de 100% num dia, automaticamente o custo dele já entra na faixa de hora extra. Não é assim. Depois eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode fazer para calcular essa hora extra, mas não é automático. Custo por uso. Esse é um custo que o recurso tem para você começar a usar o recurso. Eu vou dar um exemplo. Imagine que o Pedro fosse um consultor. E esse consultor, além de cobrar R$100 a hora, tem um custo para ele fazer a visita até o local. Então vamos supor que ele diga assim, não, para eu sair e me deslocar até o local da tua empresa, eu cobro R$1.000. E depois, para cada hora de trabalho, eu vou cobrar R$100. Então eu coloquei aqui para o Pedro R$1.000 para poder usar o recurso e R$100 a hora depois que ele estiver no local. Esse é o tal do custo por uso. Poderia ser também o aluguel de uma máquina, né, que eu pago por hora. Note que se é do tipo trabalho, é tudo que eu pago por hora. Para alugar a máquina, eu tenho que pagar, sei lá, R$5.000 para que entreguem a máquina na minha empresa. Depois que a máquina está entregue, eu pago R$50 a hora, por exemplo, de uso da máquina. Então, para isso que serve o custo por uso. Vamos ver depois no projeto como é que ele soma essas coisas, tá? E aqui tem a coluna acumular. Eu tenho 3 opções. Ou é início, ou é rateado, ou é fim. Por padrão, ele é rateado. O que quer dizer isso? Se eu colocasse no início, significa que eu estou pagando antecipado pelo meu recurso. Eu tenho que primeiro pagar todas as horas dele, mais o custo por uso, todas as despesas do recurso, para daí sim eu poder usar aquele recurso. Então é pagamento antecipado. Se eu colocar fim, ele só vai pagar quando o Pedro terminar a tarefa dele. Aí eu pago tudo que eu devia para o Pedro. E se eu colocar rateado, ele vai considerar que eu vou pagar proporcional. Se o Pedro trabalhou uma semana, eu pago uma semana. Se ele trabalhou um dia, eu pago um dia. Então o pagamento é feito proporcional às horas trabalhadas por ele. Por padrão, o Project considera rateado, que é esse pagamento proporcional. A gente sabe que existem outras formas de pagamento, né? Existem coisas do tipo, você paga um sinal, 30%, sei lá, do valor,
e o restante parcela conforme as entregas que ele for fazer. Então existem vários acordos que você pode fazer, inclusive contratuais, né? Mas o Project não tem tanta flexibilidade. Ou é no início, ou é no fim, ou é rateado. Se você quiser controlar alguma coisa mais específica, que você tem um acordo, né? Olha, paga X% no começo, e essa segunda parte é quando ele entregar tal coisa, depois quando entregar mais uma coisa. Se você tiver algo assim mais complexo, tem que controlar a parte. O Project não vai poder te ajudar nesse caso. E aqui tem o calendário base do Pedro. A gente sabe que um recurso do tipo trabalho está associado a um calendário base. Se você não diz nada, ele assume o padrão. Mas eu poderia colocar outros calendários aqui. Eu posso, inclusive, criar outros, como a gente já viu nas outras aulas, né? Eu poderia também criar um código para o Pedro, só para um controle meu, né? O Pedro é código 123, poderia ser o número da matrícula dele, se ele fosse um funcionário da empresa. E eu posso acrescentar colunas aqui também, ó. Quando eu clico aqui, tem N colunas que eu posso acrescentar nessa tabela também. Só que não para por aí, né? Se eu clicar 2 vezes no Pedro, olha o que acontece. Abre uma nova janela com mais informações sobre o recurso. Vamos ver o geral primeiro? Geral é o nome do recurso, ele repete, né? Eu posso mudar aqui também, as iniciais a gente já tinha visto. E-mail, aqui eu posso acrescentar um e-mail do Pedro. O grupo ele repetiu, né? A gente tinha colocado ele no grupo de engenheiros. Código também a gente tinha colocado, então ele está repetindo muita coisa. Tipo de reserva, aqui eu posso sinalizar se ele está comprometido com o meu projeto ou por enquanto é uma proposta. Proposta é assim, ó, eu gostaria de usar o Pedro, então eu faço um plano contando com a premissa, né, de que o Pedro vai participar do meu projeto. Mas ele não foi confirmado ainda. Então ele é um recurso do tipo proposto. Agora, no momento que ele for confirmado, eu posso alterar de proposto para comprometido. A gente vai ver que existem algumas análises que o Project faz, por exemplo, na hora de fazer a redistribuição de recursos automática, que eu posso dizer se ele deve ou não considerar recursos propostos ou somente os comprometidos. Então, dependendo da minha classificação aqui, eu posso tomar esse tipo de decisão. Tem uma classificação também de genérico ou orçamento, que é usada mais para efeito de relatório. Se eu classificar como recurso genérico, eu posso fazer alguns tipos de relatório. Se eu colocar como orçamento, eu posso filtrar de outras formas também. Agora, o interessante está aqui, ó, disponibilidade do Pedro. Aqui está dizendo o seguinte, ó, de uma data não definida até uma data não definida, ele está 100% disponível ao meu projeto. De onde que ele tirou esse 100%? Eu vou fechar a janela de novo, dessas unidades máximas aqui. Se eu colocasse 50% e eu clicar 2 vezes, e ele está dizendo que de uma data não definida até uma data não definida, ele está 50% do tempo no meu projeto. Ou seja, ele sempre está 50% do tempo no meu projeto. Mas eu posso criar exceções. Eu posso dizer o seguinte, ó, no mês de junho, eu posso contar com o Pedro 100% do tempo no meu projeto. Desde o dia 1º de junho até o dia 30 de junho, eu posso ter o Pedro 100% do tempo. Porém, eu posso criar mais uma exceção. No mês de novembro, por alguma razão, né? O Pedro vai estar em treinamento, por exemplo, do dia 1 ao dia 30, e aí ele só pode participar do meu projeto 20% do tempo. Então você pode colocar as exceções aqui em relação à disponibilidade do teu recurso. O que o Project vai fazer? Para cada tarefa que você alocar para o Pedro, ele vai olhar se está nessa faixa aqui de exceção ou está nessa faixa genérica, vai ver o limite que ele tem de unidades e se ultrapassar esse limite, ele vai sinalizar o Pedro como vermelho, indicando que ele está superalocado. Você pode também alterar o período útil, é outra forma de você trabalhar. Eu vou pegar essa primeira linha que é a genérica, clicar em alterar período útil, e eu posso aqui, ó, a gente já viu isso, né? Criar um calendário específico do Pedro. Eu posso, por exemplo, marcar as férias do Pedro. Então vamos lá, vamos marcar as férias dele aqui. As férias do Pedro vão ocorrer, por exemplo, em outubro, do dia 4, vamos marcar aqui férias, né? Férias, até o dia 29, que é sexta-feira, né? Do dia 4 a 29. Vou dar um OK.
Vou de novo no período útil. Olha aqui, ele deixou nesse tom de cinza aqui, né, dizendo que são dias não úteis. Aqui, ó, aqui tem a legenda. Dias não úteis é um dia de exceção, né? E ele é não útil. Está marcado aqui conforme a legenda. O que vai acontecer? A gente já viu isso, né? Se eu passar uma tarefa para o Pedro nesse período, ele vai estender a tarefa esperando o retorno do Pedro. Enquanto o Pedro não voltar de férias, a tarefa não continua ou não começa, né? Dependendo da situação. E aqui eu posso criar outros períodos, né? Posso marcar 3, 4 períodos de férias ou outros eventos que o Pedro vai participar, e aqui são as exceções também. Vamos passar para a aba custos. Ó, aqui deu uma mensagem de erro, foi até bom que tenha acontecido, porque ele está avisando, ó, problema com as datas de disponibilidade. Todas as datas da coluna disponível devem ser posteriores às datas de disponível até. Ele quer dizer o seguinte, ó, se aqui está disponível de uma data não definida até uma data não definida, então isso aqui está se sobrepondo. Aí o project não sabe direito qual que é a regra que ele vai aplicar nesse caso. Então eu teria que usar uma coisa um pouco diferente aqui, ó. De não disponível até o final de maio, que é o dia 31 de maio, ele está 50%. De 1º de junho a 30 de junho, está 100%. De 1º de novembro a 30 de novembro, está 20%. Agora, se eu não mencionar nada, períodos que não estão cobertos por essa tabela, ele vai entender que o Pedro não está alocado no projeto. Então eu teria que criar aqui algumas linhas, né? Por exemplo, do dia 1º de julho até o dia 31 de outubro, ele está 100%. Que é justamente esse intervalo, né? O que acontece depois dessa linha aqui, ó, que é 30 de junho, até chegar no dia 1º de novembro. Então, entre esses dois, eu tenho esse intervalo aqui. Ele está 100%. E eu tenho que dizer mais uma coisa ainda, né? Do dia 1º de dezembro aqui é 30 de novembro. Eu tenho que dizer que de 1º de dezembro até uma data não definida, chamada de ND, ele volta a ficar 100%. Parece meio confuso, né? Eu vou fechar e abrir de novo. Aqui ele já organizou, ó, ficou mais fácil. Ó. De uma data não definida até 31 de maio está 50%. De 1º de junho, que é o dia seguinte, né, até o dia 30 de junho, ele está 100%. Do dia 1º de julho até o dia 31 de outubro, ele continua 100%. Aqui no caso nem precisaria, né? Poderia colocar simplesmente de 1º de junho a 31 de outubro direto, não precisaria ter duas linhas, mas tudo bem, não tem problema. No dia 1º de novembro até o final de novembro ele só está 20% e a partir de dezembro ele está 100%. Então eu tenho que cobrir todos os intervalos do Pedro, tá? Com a alocação disponível para ele. Agora eu posso mudar para a aba seguinte. Muito bem, esse é o custo que nós já cadastramos para o Pedro. Ó. Taxa padrão dele é R$100, taxa de hora extra R$150 e custo por uso é R$1.000. Acontece que você pode ter várias tabelas de custo. Imagine o seguinte, a tua empresa cobra o serviço de uma outra empresa, só que você tem categorias A, B, C, D, E. Um cliente que é um cliente mais frequente, ele poderia ter descontos, então ele é da categoria A. Um cliente que é da categoria B, poderia ter um custo maior, então em vez de R$100 seria R$120, por exemplo, a hora. E teria uma taxa de hora extra maior, R$150, e um custo por uso maior, R$1.500, por exemplo. Então você pode criar várias categorias aqui, né? A, B, C, D, E. Você pode ter 5 categorias de custos diferentes. E mais ainda, eu vou voltar para a categoria A, mas isso vale para todas. Você pode ter datas em que vai ter alteração de custo. Olha aqui a data efetiva, ó. A partir de uma data não determinada, a taxa padrão do Pedro é R$100. Mas você pode dizer o seguinte, ó, a partir de julho do segundo semestre desse ano, né, 1º de julho, o Pedro vai receber um aumento e ele vai ganhar 10% a mais. Então vai ser R$110 aqui, aqui vai ser R$165 e aqui vai para R$1.100. Eu estou reajustando tudo em 10% a partir dessa data. Então, eu estou tendo um reajuste. O que o Project vai fazer?
Se você tiver uma tarefa que começou em junho, mas terminou em julho, a parte da tarefa de junho que o Pedro participar vai ter esse custo de R$100 a hora. Mas a parte que ele fizer em julho, ele já calcula com o custo novo, R$110 a hora. Isso vale para tabela A, tabela B, tabela C, tabela D e tabela E. Vale para todas elas. Muito bem, vamos ver a aba Anotações agora. Aqui você pode fazer anotações gerais sobre o recurso. Colocar assim: Pedro é um engenheiro sênior com experiência em desenvolvimento de software. Por exemplo, você poderia colocar as informações que você achar importantes aqui e dar um OK, né? Aí, ele automaticamente coloca do lado as anotações que você fez. Então, para cada recurso do seu projeto, você pode colocar esse comentário. Não apenas recursos humanos, né? Pode ser material. Você vai comprar um equipamento, você coloca do lado. Este equipamento é necessário para a execução das tarefas tais. Então, você pode colocar essa descrição para cada recurso do projeto. O que eu falei até agora foi para o tipo trabalho, mas muita coisa se aplica para outros tipos, né? Tipo material, por exemplo. Vamos colocar aqui, nome do recurso tijolos. Tipo, tijolos não é trabalho, né? Tipo material. Agora você pode colocar a unidade do material, milheiro. E aí as iniciais, você pode criar um grupo, né? Grupo de obras. Unidade máxima não existe para material, tá? Eu não tenho um limite na quantidade de material que eu posso usar. Agora, aqui seria o quê? O custo do milheiro. Eu vou chutar aqui R$80, não tenho nem ideia. Não existe hora extra para tijolo, né? Sorte nossa, senão seria complicado. Mas eu posso ter custo por uso. O que seria o custo por uso? Por exemplo, o frete. Quanto eu gasto para que entreguem os tijolos no meu local? Eu vou chutar aqui R$100. Então, para fazer a entrega do tijolo, eu tenho que pagar R$100. E para cada milheiro que eu comprar, eu pago 80. Calendário não existe para tipo material, né? Não faz sentido, eu não tenho férias do tijolo, não tenho horário de trabalho do tijolo, não existe isso. Então não tem calendário. Poderia ter o código do material, eu crio um código qualquer aqui, 300. E aí se eu clicar 2 vezes, também eu vou ter uma série de opções, né? No geral, o e-mail não faz sentido para material, né? Mas eu posso ajustar aqui esses valores que eu já tinha digitado, também dizer se é genérico o orçamento. Não existe disponibilidade quando é do tipo material, ele está sempre disponível, supostamente. Mas, professor, pode ser que esteja em falta o material e eu queria colocar quando que ele vai estar disponível aqui. Ele não tem essa capacidade, tá? Disponibilidade é só para recurso do tipo trabalho. Custo sim, tá? Você pode ter também várias faixas de custo, do mesmo modo. E aqui você pode dizer, o custo da tabela A é 80, na tabela B, se eu comprar de outro fornecedor, é 100, e o custo por uso, que seria a taxa de entrega, ele não cobra. Então você pode classificar aqui conforme você queira. Inclusive você pode dizer, né, se é rateado, início ou fim. Se você paga o tijolo, nesse caso antecipado, se é só depois que entregarem o tijolo, ou paga na medida que for usando. Você pode também dizer o seguinte, a partir do mês que vem, a partir do dia 1º de junho, o preço do tijolo vai cair, que bom, né? Vai para R$70 e o frete também vai cair, vai para R$90. Então você pode fazer desse jeito também. E aí você vai ter então o controle do que acontece com o teu custo. Se eu for usar o tijolo até o final do mês de maio, o project vai considerar um custo de R$80 o milheiro. Se eu começar a usar o tijolo a partir do mês de junho, ele vai considerar R$70 o milheiro. E aqui eu posso colocar anotações do mesmo jeito, né? Tijolos de 4 furos. Ok. Poderia também colocar um recurso do tipo financeiro, né? Então posso colocar um aluguel aqui, por exemplo, que é um recurso do tipo custo. E eu coloco aqui, custo. Da mesma forma, né? Não tem unidade de material, nesse caso eu posso colocar um grupo, criar um grupo qualquer de custo. Unidade máxima não existe. Lembra que quando a gente está definindo um custo, a gente não lança nessa planilha,
É só na hora de você alocar o custo na atividade que você determina o valor dele. Então, por enquanto, não tem nada. Aqui você define ser rateado início ao fim, normal. Pode criar um código também. Não existe calendário para custo, né? E aqui, novamente, né? Você tem a tabela geral. Você pode colocar um grupo, um código. Disponibilidade não existe para custo, né? Não existe, não faz sentido. Os custos também não estão disponíveis porque, lembra, a gente vai alocar eles quando for colocar na tarefa, né? Então não tem um custo pré-determinado. Nada disso aqui funciona para recurso tipo custo. Aqui sim, eu posso fazer anotação, né? Aluguéis, pagos, papapá. Eu posso colocar comentários aqui. Ok, vamos voltar ao nosso gráfico de Gantt, mas antes eu queria que você lembrasse o seguinte, ó. O Pedro está com um custo de R$100 a hora, que é a taxa padrão, e um custo por uso de R$1.000. Vamos ver como é que fica o custo do Pedro numa tarefa qualquer para ver se o project calculou direito. Vamos lá então, vamos no gráfico de Gantt. Aqui ele não está mostrando o custo, né? Mas nada impede que você acrescente uma coluna aqui com o custo. Então eu clico aqui com o botão direito, inserir coluna, e eu coloco a coluna custo. Aqui está. Deixa eu aumentar um pouquinho a largura. Essa tarefa A é o Pedro que está nela, certo? O project calculou um custo de R$9.000. Vamos entender se está certo esse custo. Eu vou exibir a janela detalhes para a gente pegar mais informações. Olha só, a tarefa A do Pedro é uma tarefa de 80 horas. Por que 80 horas? Duração de 10 dias e o Pedro trabalhando 8 horas por dia no calendário dele. Então ele está trabalhando 80 horas. Como o custo do Pedro, a gente falou que é R$100 a hora, 80 vezes 100 já deu 8.000. Mas tem um custo por uso. Lembra que a gente falou que é R$1.000 para usar o Pedro? Então o total é R$9.000. R$1.000 só para o Pedro fazer a visita, vamos supor, né? E mais R$100 a hora. Professor, mas na minha empresa não tem custo por uso. O funcionário já está lá dentro, então eu não uso isso. Você vai deixar zerado o custo por uso, não tem problema. Mas se um dia você for contratar um consultor, aí talvez você precise colocar o custo por uso. Só lembrando, né? Esse custo aqui, ó, R$1.000, talvez você precise alocar para o teu projeto. Voltando ao gráfico de Gantt. Vamos imaginar também que essa tarefa do Marcos aqui, ó, precise usar, além do Marcos, 2 milheiros de tijolos. Então é tijolos, agora a unidade é 2 e eu vou dar um OK. Então, Marcos, tijolos, 2 milheiro. Melhor seria milheiros, mas o project não é tão inteligente assim para fazer o plural, né? Mas tudo bem, o Marcos está usando 2 milheiros de tijolos. Deu R$260, vamos ver se está certo? Olha só, é uma atividade de 3 dias, portanto é 24 horas de trabalho, mais 2 milheiros de tijolos. Vamos lembrar quanto é que era mesmo? O custo do Marcos, aqui está zerado, né? Então a gente falou que o Marcos está trabalhando de graça, porque a gente não falou o custo, tudo bem? É só colocar o custo que a gente quiser, mas ele considerou zero. Só que tijolos, ó, é R$80, o milheiro mais R$100 que é a taxa de entrega. Então ele só considerou o material nesse caso. Voltando lá, foram 2 milheiros, então R$160, mais R$100 de entrega, R$260. Isso porque o Marcos está com custo zerado aqui. Então é assim que o project calcula o custo do seu projeto a partir dos recursos.